observando, né, o que é questionado, enfim. Então, caso na semana do dia 26 de junho nós tenhamos aí a apresentação do TCC de eletrotécnica ou de eletrônica, enfim, aí a gente não tem a nossa aula. Então aí a gente termina a nossa aula no dia 19. Então basicamente a gente tem aí 2 ou 3 aulas até finalizar o semestre, tá? Então não se preocupem, né? Esse semestre o que vai ser contabilizado em relação a notas como os temporizadores. Como a gente tem, né, basicamente aí 2, 3 aulas, então a gente não vai ter, eu não vou passar prova, vou passar questionário, a gente já fez isso no trimestre passado. Então, esse trimestre vai ficar essa parte prática, tá? Vocês vão ser avaliados totalmente na prática, ok? Aí, para a nota final, eu junto a nota dos 2 trimestres, primeiro e segundo trimestre, tá? Só vou confirmar, aí na hora do intervalo eu acredito que eu já tenha alguma resposta, aí depois do intervalo eu comento com vocês se a gente vai ter aula ou não, efetivamente, no dia 26. Porque caso tenha o TCC, então a gente tem dia 12, que é a semana que vem, e dia 19. Teríamos mais 2 aulas, tá? Que é o tempo que a gente tem para finalizar aí a parte básica de CLP, tá? Então hoje a gente vai ver a parte de temporizadores e a última função que a gente vai ver de CLP é o bloco contadores, tá? Então a gente está dentro aí do cronograma, vamos conseguir concluir tudo que é solicitado da disciplina de automação. E lembrando que semestre que vem vocês têm sequência dessa disciplina, da automação 2, né, controle de automação 2, onde lá vocês vão ver, obviamente, outras coisas, né, mas a disciplina tem continuação. Aí provavelmente é o professor Ulisses que vai tocar essa disciplina aí com vocês. Ok? Então, a gente já está aí na reta final, né? Uma coisa boa, né? Então, está na reta final. E mais do que estar na reta final da disciplina, vocês já estão entrando na reta final do curso, né? Que acho que é mais empolgante aí, né? Então, a gente já, que nem eu comentei, a nossa disciplina, né, apesar dos imprevistos que teve aí, né, a gente conseguiu estar dentro aí do cronograma, explorar todas as bases tecnológicas que são propostas para vocês, ok? Então a gente está, digamos, tranquilo, estamos com folga, ok? Então, pessoal, que nem eu comentei, né, então após o intervalo a gente vai fazer a parte aí de temporizadores, tá? É o penúltimo bloco que a gente vai estudar. Então, o bloco temporizadores, como o próprio nome diz, ele tem o intuito de temporizar, fazer controle de tempo, ok? Assim como lá no comando elétrico a gente tem, né, diversos tipos de temporizadores, a gente pode fazer uso de temporizadores, no CLP a gente também faz uso de temporizadores, mas ao invés de ter um dispositivo ali físico, a gente vai fazer isso de forma virtual, assim como contato memória, né? Então, ao invés de usar contatos auxiliares, uma contadora para elaborar a lógica, né, de comando, eu faço isso utilizando os contatos memórias dentro lá do ladder, né, do CLP, para que eu não precise fazer uso de um contador ali físico. Então, com isso, eu vou eliminar espaço, eu vou eliminar um componente, tá? Vou, obviamente, aumentar a confiabilidade do meu sistema. Caso eu necessite fazer mudanças na lógica, eu não preciso fazer alterações físicas, né, no hardware, né, que a gente fala, a gente faz a alteração somente na lógica, no software. Então, com isso eu ganho tempo, minha linha de produção fica parada, vou, obviamente, ter um custo menor,
ok? Então, o bloco temporizadores é a mesma coisa. Vocês vão usar isso virtualmente. Vocês vão conseguir fazer o controle de tempo, porém virtualmente. Não vai ser necessário fazer uso de um dispositivo físico, de um temporizador físico, tá? Então, dentro lá do software, né? Lembrando que o que a gente trabalha é o da Siemens, que é o TIA Portal. Lá dentro do TIA Portal existe, né, o bloco temporizadores. Existe o bloco temporizadores. Então, lá você vai selecionar qual é o que você necessita, né? De acordo com a sua aplicação aí. E vocês arrastam lá o bloquinho do bloco temporizadores e conseguem aí fazer o controle, o tempo que vocês querem, enfim, para determinados acionamentos. Ok? Então a gente vai fazer o uso, porém vai ser virtual. E o bloco temporizadores, ele tem 3 tipos, né? Que você pode estar utilizando aí. Então eu tenho o bloco temporizador TP, o TOM e o TOF. Qual é a diferença básica entre eles? O primeiro, que é o bloco Timer Pulse, né, que é o TP, ele vai fazer o controle de tempo durante, né, o pulso. O que significa isso? Vamos traduzir. Você pegou lá, você quer temporizar uma lâmpada, um LED, né, o que a gente vai simular, né, lá no laboratório. Então, você vai dar um pulso na entrada desse temporizador e vamos supor que você quer controlar a sua lâmpada, né, o seu LED aceso por 10 segundos. Então, você dá o pulso e o temporizador vai manter o seu LED ou a sua lâmpada acesa por 10 segundos. Passados 10 segundos, a lâmpada se apaga. Então, ela só fica temporizada, eu só faço controle de tempo durante o acionamento. Então, a lâmpada ela vai ficar ali acionada por esse período de tempo, né? Coloquei 10 segundos, mas pode ser qualquer outro tempo que vocês desejam, de acordo com a aplicação, tá? Então, o bloco Timer Pulse, né, ou seja, o TP, é quando você quer controlar durante um período de tempo. Eu quero que fique aceso, acionado por 10 segundos, 15 segundos, enfim. Então, é durante. Já o timer, né, o bloco Timer On, ou o TOM, ele tem um acionamento, né, após, ou seja, é um retardo na energização, tá? Então, você vai dar um pulso, né, você vai energizar lá o seu temporizador, porém a sua saída ela não vai ser acionada imediatamente. Ele vai contar primeiro o tempo para depois acionar a sua saída. Ele tem um retardo no ligamento, na energização, né, que é o ON, né? O ON, né, de ligar. Então ele demora para ligar, tá? Enquanto esse fica ligado durante o período, esse liga depois. E fica acionado até que você desligue o temporizador. Já o bloco Timer Off, né, o TOF. Desculpa, Oi. O delay seria 10 segundos. A gente aciona também. A gente coloca o tempo que a gente quiser. Exatamente. Então é um tempo pré-determinado do programa. É pré-determinado para ele acionar depois do timer, né? Depois de acionar, que você depois do der acionamento manual. Exatamente. E o TOF, né, é o contrário do TOM, né? Então, quando você energiza, né, o seu circuito, a saída já fica ligada, porém ela demora para desligar. Então, a partir do momento que você acionou o temporizador, a sua saída ela já é acionada automaticamente, porém na hora que você quer desligar, ela não vai desligar imediatamente, ela demora para desligar, tá? É como se fosse, né, quando a gente
sabe aquelas luzes que são temporizadas, que a gente às vezes passa nos corredores? Então ela aciona, às vezes a pessoa já passou, porém ela fica acionada por um período de tempo, né? Então ela tem um retardo para desligar, tá? Então quando usa um, né, e outro, tudo vai depender da sua aplicação, daquilo que você quer controlar. Eu quero controlar durante, se eu quero controlar aquele tempo durante a atuação, no funcionamento, é o TP. Ah não, eu quero que seja energizado depois do tempo que eu contar, após. Então é um tom. Ah não, eu quero que tenha um retardo para desligar, é o TOF. Então tudo vai depender da sua aplicação, tá? Então, por exemplo, ó, no semáforo, a gente usa, né, o tom, uma partida estrela-triângulo, por exemplo, a gente usa o tom. Esse caso, né, que eu falei, né, do corredor, né, desliga depois, né, no caso é o TOF. Ah, não, eu só quero que fique acionado por aquele período de tempo, né, aí você vai usar o TP. Então, tudo vai depender da aplicação. Não existe, né, ah, não, TP eu só uso aqui, tom eu só uso, né, é livre, né, e tudo também vai depender da lógica que você vai aplicar, enfim. Eu posso fazer um acionamento como se fosse um time, pai. Eu faço o acionamento pelo tom e eu colocar o TOF também junto para mim ter um tempo para ele ligar. Pode. Eu posso colocar no mesmo? Na mesma aplicação. Ele vai fazer como se fosse um timer. O tempo para acionar, o tempo para desacionar. Aí o que vai fazer com que você consiga ter esse resultado vai ser a lógica que você vai empregar para um conversar com o outro. Tá? É aquilo que eu comentei com vocês até na aula anterior. O mais legal, o mais bacana de quando a gente trabalha com programação, seja a programação de CLP, seja a programação de microcontrolador, enfim, a programação, como a gente está trabalhando com lógica, ela é muito abrangente, ela é muito ampla e não existe o certo e o errado, né? Existe a solução mais adequada. Mas eu não posso falar que só existe uma única solução para aquele problema, né? Então eu posso apresentar, né, uma solução, ele outra, enfim. Quando a gente trabalha com lógica, quando a gente trabalha com programação, a gente está trabalhando com um processo de criação, ou seja, um processo criativo, né? A gente põe em uso a nossa criatividade de certa forma. É lógico, respeitando algumas regras, mas ela, digamos, ela é livre, né? Então a gente não tem que às vezes se apegar, não existe uma receita de bolo, tá? Ah não, para fazer isso tem que ser dessa forma, né? Então quando a gente trabalha com esses processos, né, de programação, de criação, né, de programas, softwares, enfim, a gente tem que, digamos, dar asas à imaginação, né? Então, obviamente, a gente tem que respeitar alguns requisitos, mas respeitando algumas regras, né, que são ali essenciais, eu não preciso ficar engessado, né? Não existe aquela receita de bolo. Então, para alguns isso é maravilhoso, né? Porque você pode explorar de uma maneira muito ampla, né, a questão da programação. Porém, para outros existe a dificuldade, né? Porque tem pessoas que preferem, né, algo mais restrito, né? Porém, é aquilo que eu bato na tecla. Não existe, quando a gente trabalha com programação, não existe uma única resposta, tá? Como a gente está trabalhando com essa questão de lógica, a gente mexe muito, trabalha com processo criativo. Então, cada um tem uma forma de raciocinar, estruturar o pensamento, estruturar a sua lógica, e a gente chega, digamos, em soluções semelhantes, né? Porém, por caminhos diferentes. Esse que é o legal da programação. Então, não existe, só esse é o único
o caminho, ele não é reto, né? Ele é linear, você que constrói. Então, isso que é bacana, tá? Então, existe, digamos, essa liberdade quando se trabalha com a programação, tá? Obviamente, que nem eu comentei, a gente tem algumas regrinhas a ser respeitada. Ah, não, ó, não pode isso, tal. Mas elas, digamos, são mínimas em relação a esse processo tão amplo, né? Tão liberto que a gente tem para atuar dentro da programação, ok? Obviamente, tem que estudar mais, tem que se aprofundar mais. E como eu faço isso? Tem que praticar, né? Tem que praticar, tem que estar ali fazendo. E a melhor forma de praticar é quando a gente tem problemas. É a melhor forma da gente colocar em uso o nosso processo criativo. É tentar achar soluções, né? Então, deixa eu tentar dessa forma, né? Muitas vezes, no início, se começa por tentativa e erro, né? Então, não, assim, se desanime, tá, pessoal? É natural. Para quem gosta, quer explorar essa área, é dessa forma que se começa, tá? Então, não queiram se comparar com o cara, né, aí que já programa há muitos e muitos anos, tem experiência, tá? Então, é aquilo que eu falei, é um processo criativo, às vezes você pensa numa solução que nunca ninguém pensou, ok? Tem pessoas que preferem fazer um passo a passo, tem gente que gosta de encurtar o processo, né, o raciocínio, enfim. Não existe certo e errado dentro da programação, tá? Existe a solução. Agora, se foi pelo caminho X ou Y, não importa. O que importa é você ter a solução. Obviamente, respeitando as regras, mas se é o caminho A ou B, não importa. Ok? Então, pessoal, nós temos esses 3 tipos de temporizadores, tá? Quando vocês forem trabalhar lá no laboratório, que nem eu comentei, vai ter, né, eu vou orientá-los. Vocês têm lá uma aba onde vocês vão poder, né, selecionar um desses 3 blocos temporizadores. E basicamente eles vão ter essa simbologia aqui. Então vocês vão observar que ele tem, digamos aí, 4 terminais onde vocês vão colocar algumas informações. E o que significa cada um desses terminais? Vocês vão ver que vai estar um nomeado como WIN, Q, PT e ET. O WIN nada mais é do que a entrada. Então vai ser o local onde você vai jogar um pulso, é o ponto de partida. Então aqui pode ser uma chave, pode ser um botão, pode ser um sensor. Então é alguma coisa externa que tem que dar esse estímulo para que o temporizador comece aí a contar esse tempo, tá? Então ele precisa receber um estímulo. Então esse estímulo que ele vai receber, seja por sensor, chave ou botão, vai se dar pela entrada dele, pelo WIN, ok? E se ele vai receber esse estímulo, né, é um bloco temporizador, eu vou estar controlando o tempo, eu vou estar controlando o tempo de alguma coisa. Então, o que é essa alguma coisa? É alguma carga. Pode ser uma lâmpada, pode ser um LED, pode ser um motor, pode ser um cilindro, uma válvula, enfim. É a sua carga, é aquilo que você quer controlar. E aquilo que eu quero controlar, ele tem que estar na saída, que é o Q. Ok? Nós temos também esse aqui, que é o PT. O PT, ele é o local onde você vai colocar o tempo que você quer realizar esse controle. Qual é o tempo? 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 1 segundo, enfim, de acordo com a sua aplicação. Uma coisa importante, quando vocês forem colocar aqui o tempo, vamos supor, 10 segundos. Coloquem 10 e o S, tá? Vocês têm que colocar a unidade de medida. Porque caso vocês não coloquem, o software automaticamente entende que é milissegundos, caso você não coloque o S. Então, você esquecer de colocar o S, nesse caso aqui, 10 milissegundos é algo muito rápido, então ninguém não vai perceber nada.
O S aí é independente, pode ser maiúscula, minúscula. Ou minúsculo ele entende. Ele entende. Tanto maiúsculo quanto minúsculo. Mais uma pergunta, professora. Diga. Quando vai fazer o acionamento que a senhora falou aí de pode ser botoeira, o sistema dele seria que nem, pode ser de pulso ou tem que ser uma botoeira que... Ah, tá. É muito importante essa pergunta. No caso do TP, a entrada ela tem que ser pulsadora. Ela vai pulsar, vai fazer um contato de selo como se fosse um comando Isso. normal. Conta aquele tempo e depois termina. Agora, o tom e o TOF tem que ser com trava. Tá? Então, o tom e TOF tem que ser com trava e o TP pulsador. Tá? E por fim, pessoal, o ET aqui. O ET é um controle analógico. Tá? No caso, né, da gente, como a gente só está trabalhando com a parte digital do CNC, então a gente não vai fazer uso disso nesse primeiro momento, tá? Então a gente só vai basicamente usar a entrada, saída e o tempo aqui. O ET a gente não vai estar utilizando, que é a parte analógica, tá? Nesse primeiro momento. E aí, o que nós vamos fazer agora pós-intervalo? Tá? Então aqui eu deixei as 3 simulações básicas que vocês vão fazer. Então vocês vão observar, né, que em todas elas eu tenho as entradas e as saídas e vocês vão trocar, né, os temporizadores. Então vocês vão fazer um para o TP, lembrando que essa entrada aí 0.0, no caso do TP, é uma entrada com pulso. Físico, né? A entrada física ela tem que ser a chave de pulso. Enquanto o tom e o TOF, as entradas físicas lá, elas são com trava, tá? Então vocês vão fazer essa simulação aqui, ok? Para vocês observarem aí a diferença na prática de cada um desses blocos temporizadores. Para vocês observarem e perceberem realmente essa diferença de atuação do TP, do tom e do TOF. Feito isso, eu vou dar um tempo para vocês elaborarem um semáforo, tá? Um semáforo simples, né? Não precisa ser de cruzamento, tá? É o simplesinho mesmo, onde vocês vão ter que ter, eu vou até depois lá deixar escrito na lousa, vocês terão que ter 2 entradas, que é um botão de emergência para desligar o sistema, um botão liga e 3 saídas, né, para representar o vermelho, o amarelo e o verde. E o sistema ele tem que ser cíclico, ok? Aí vocês têm que fazer uso de algum desses blocos temporizadores. Qual vai ser? Vai depender do que vocês querem fazer, da lógica que vocês querem trabalhar. Fazer uso, né? Vocês podem fazer uso de contatos de memória, se vocês quiserem. Vocês podem fazer uso de set reset. O temporizador, posso usar o liga e o desliga na mesma, Pode. no mesmo circuito. No mesmo circuito. O que é aquilo que eu falei, o que vai fazer você conseguir um conversar com o outro é a lógica, né? A lógica de contato. Enfim, com as ferramentas que a gente tem até então, que a gente aprendeu até então vocês sabem as instruções de entrada, que é NANF, instrução de saída, vocês conhecem contato memória, vocês conhecem set reset, vocês conhecem os blocos temporizadores. Precisa usar todos? Não. Tudo vai depender da lógica que vocês vão querer adotar. É aquilo que eu falei. O processo de criação de programa, como a gente está trabalhando com lógica, é um processo criativo. Então, pessoal, nós nos encontramos lá no laboratório 6, ok?